Salve, salve, amigos e amigas, sejam bem-vindos para um mega programa TV Brasil Web Sem Fronteiras. Ó, o dia aqui está lindíssimo, a gente recebendo atrações maravilhosas, né? Uma alegria imensa. Eu estou recebendo a Malu Maciel aqui. Muito bom receber você, seja muito bem-vinda à TV Brasil Web Sem Fronteiras. Muito obrigada, Cláudia, obrigada. Um beijo a todos os seus ouvintes, os seus... não é só ouvintes, não, né? Tem um amigo que chama de amigonauta. Amigonauta. Não é perfeito isso? O Márcio Tadeu que apresentou essa palavra que resume tudo. Ah, gostei. Né? Bem-vindo. Olá, muito prazer, amigonautas. Exatamente. Então, Malu, cara, tem tanta coisa pra gente conversar que eu não sei nem por onde começar. Aquela colinha, aquela pauta que eu fiz ali no computador, vou deixar ela meio de lado e vamos seguir nessa vibe de bate-papo aqui. Vamos falar porque tem muita coisa boa acontecendo, além de uma carreira artística lindíssima, cheio de coisas interessantes pra gente falar, que a gente vai estar trazendo aqui ao longo da entrevista. Obrigada. Mas eu queria já dar spoiler, já trazer logo direto, porque você está em cartaz. E vamos falar da sua peça, fala um pouquinho, convida as pessoas que ainda não conhecem a seguir você lá na sua apresentação. Ah, claro. Estou em cartaz com a peça Violetas na Janela, com direção de Ana Rosa e grande elenco. Ela está viajando pelo Brasil. E se você entrar lá no Instagram, Peça Violetas na Janela, Peca, né? Peça, mas é sem o cedilha. Peca Violetas na Janela. Você vai ver no Instagram e no Facebook. Se você seguir lá nas redes sociais, você vai ver onde estamos em cartaz, que dia, que horário. E nós viajamos pelo Brasil, a gente está viajando em turnê. Estamos em cartaz há 27 anos com uma história lindíssima. Violetas na Janela. Então vou deixar aqui, ó. Já tocou o alarme aqui, que é onde a gente sabe que vai ter que colocar a dica na descrição, o Instagram, rede social, tudo para facilitar o pessoal, os amigonautas, né, que estão acompanhando a entrevista. E fala um pouquinho do elenco, fala da direção. Então, Ana Rosa, que é a atriz que mais fez novelas no Brasil, está no Guinness, né, no livro de records, e ela é a nossa diretora. Ela adaptou a história de Vera Marinzec, que é uma história, um tema espírita, né, é uma história real, é uma psicografia de uma menina que faleceu aos 19 anos, e a Ana Rosa, a diretora, também teve uma filha que faleceu por um acidente, também aos 19 anos. E quando a filha dela faleceu, ela ganhou esse livro, Violetas na Janela. Ela ficou encantada e resolveu montar esse espetáculo. Então, ela conversou com a Vera Marinzec, que permitiu que a Ana Rosa fizesse essa montagem. E essa peça, a Vera Marinzec não tem fins lucrativos para a autora. Sim. Ela doa tudo que ela recebe, porque essa história foi psicografada, né, por Patrícia, que é o espírito da menina que desencarnou. Uma história muito bonita que traz conforto aos corações de pessoas que perderam entes queridos. Uma história muito linda que eu recomendo que vocês assistam. Então, ela tem a direção de Ana Rosa, que também ela é a nossa diretora, né? E também ela é a produtora e também ela que adaptou o roteiro. Então, a peça é de Ana Rosa. E no elenco nós temos várias pessoas maravilhosas. Além de mim, nós temos Helena Bittencourt, nós temos o Marcelo Alonso, já tivemos outros grandes atores, inclusive atores como Léa Camargo, que já é falecida, né? Muitas pessoas passaram por Violetas, porque está em cartaz há 27 anos. Mas estamos lá firmes e fortes, e temos hoje um elenco enorme, somos em 16, né? Mas temos pessoas maravilhosas no elenco. Márcio Luiz Perê é um deles, Giza Cris, quem mais? Yasmin Bublitz, que é a filha do Dedé Santana, Maria Leone, que também é filha do Dedé Santana com a Ana Rosa. Então temos duas filhas do Dedé Santana na peça, a protagonista, que é a mais nova, e a mais velha, que é a filha também da Ana Rosa. Um elenco maravilhoso, gente. Ó, eu vou dar uma dica aqui, porque eu vou... Gente, pelo amor de Deus, quando a gente sente aquele chamado, vamos prestar atenção no chamado, sabe? Porque, sabe onde eu ouvi falar dessa peça? Eu trabalhava na Rádio Rio de Janeiro, que é uma rádio dedicada aos espíritas, né? É uma rádio muito tradicional, mais de 50 anos de história belíssima. E lá foi apresentada a peça, eu era operador de áudio na ocasião, falei, nossa, eu quero ver essa peça.
porque eu gosto muito de teatro também. Eu falei, nossa, e eu tava naquele ambiente, né? Eu falei, gente, eu vou. Mas aí eu deixei passar. Mas agora eu vou acompanhar vocês e na próxima oportunidade, com certeza, eu estou levando a minha família lá. Tem censura? Pode levar jovens? Não, pode levar criança. Nós estivemos agora em Curitiba e a sobrinha, nossa sobrinha neta, de 5 aninhos, foi Sim. assistir. Inclusive, tem uma história muito boa sobre crianças para te contar. Teve uma família que, porque depois que eles assistem a peça, eles deixam recados lá no Instagram, no Facebook para a gente, né? E teve uma família, uma jovem família, a esposa, o marido e uma criança. Eles foram assistir e a mulher chorava muito. E aí, no final da peça, ela disse: muito obrigada por ensinar ao meu filhinho aonde está a irmãzinha dele. Olha. Porque a peça ela traz respostas, né? Então, ela mostra que existe vida após a nossa vida terrena. A gente não acaba, a gente só troca de plano. Então, traz conforto para o nosso coração. Dúvida. E o Espiritismo tem muito essa missão, né? Eles trabalham isso de uma forma muito, muito bonita e eu sou meio espírita muito em função disso também, né? Tenho a formação católica, sou cristão, coisa que os espíritas são também, né? Com certeza, né? Nosso mentor, né? O nosso guia maior é Jesus Cristo, né? Então, a gente está muito bem encaminhado seguindo os passos dele. E falando dos seus passos, né? Essa carreira linda no teatro, teve outras telas, outros palcos também, inclusive televisão. Eu já fiz 2 novelas na Rede Globo por contrato, mas no total são 28 novelas com participações. Sim, né? Sim. Eu também trabalhei na extinta Rede Manchete. Eu fiz a Vila do Tiririca, quando eu era novinha. Foi uma delícia, aquele humor, né? Bem de palhaço mesmo, que é uma delícia fazer, né? Eu fiz a Vila do Tiririca, eu fiz a Madalena Manchete Verdade, eu fiz um programa também da história da vida do Papa, onde eu fazia a mãe do Papa. Na época era o Karol Wojtyla, né? O nosso João Paulo II. Sim. Eu fiz muita coisa na Manchete. Aí a Manchete faliu. Foi. E a Globo me recebeu de braços abertos. Na época eu fiz muitas participações, 2 novelas com contrato. Eu fiz a minissérie Os Maias. Sim. E fiz a novela... Nossa, me sumiu o nome da novela. Que era tema de carnaval. Quem é Você? Chamava Quem é Você, a novela. Era uma direção de Erval Rossano, era um tema de carnaval na época. Foi em 1900 e alguma coisa. Então, eu fiz 2 novelas com contrato, fiz muitas como participação. Gosto muito de televisão, mas amo o teatro. Sem dúvida. E já fiz várias peças no teatro, tanto sob a direção de Ana Rosa quanto de Daniel Hertz, que é o meu grande mestre, né? Fui aluna dele 12 anos. Olha. No Centro de Cultura Laura Alvim. Adoro o Daniel Hertz. Fiz 12 anos de improviso com ele, gosto muito. Assim como a minha mestra Ana Rosa, que também já me dirigiu em mais do que uma peça. Nós também fizemos Camas Redondas e Casais Quadrados, que foi uma delícia também, no Teatro Vanucci, também foi uma experiência maravilhosa. 2 grandes mestres, Ana Rosa e Daniel Hertz. E agora eu estou lembrando aqui que a gente conversando nos bastidores, né? Tantas apresentações, né? Coisas curiosas que acontecem. Eu sei que o público adora conhecer essas histórias, né? A gente estava falando de uma aqui ainda há pouco. Vamos abrir para o nosso grande público também. De vez em quando acontece aqueles erros, né? Sim. Aí a gente está no palco, aí como não é gravação, porque aqui com ele, se eu errar, se eu falar besteira, ele corta, sabe? Exato. Ele edita. É igual na TV Globo aqui. Não é? É igual o programa do Bial, gente. Vocês não estão entendendo. Aqui é chiquérrimo. Mas quando a gente está no palco, a gente não tem essa facilidade do corte, né? Sim. A gente está ao vivo. Então, de vez em quando cai alguma coisa no chão. E aí, como é que você faz para catar, né? E aconteceu uma coisa muito interessante que eu estava contando para ele. Nessa peça, Camas Redondas, Casais Quadrados, que era uma comédia que eu fazia sob a direção de Ana Rosa, estávamos eu, era Mário Cardoso, Fátima Freire, a Ana Rosa, que além de dirigir também atuava, Ravine Crispim, Alex Hash e Márcio Luiz Pereira. Uma comédia maravilhosa. E a gente estava no palco, e o palco era dividido em 2, o cenário eram 2 ambientes. Sim. Tinha o quarto e a sala. E na passagem de um para o outro tinha uma porta, mas era uma porta de cenário, né? Construída de cenário.
E teve um dia que eu estava na sala e o meu personagem precisava ir até o outro ambiente, né? O quarto, onde estava a cama redonda. E a porta não abria, então eu fui por fora e passei e continuei a cena. Aí todo mundo começou a dar risada, porque eu passei pela parede, né? Eu fui pela parede. Quando a porta não abre, a gente vai pela parede. A gente dá uma de fantasma e aparece no outro ambiente. Então, isso é o que acontece no teatro. Por isso o teatro é tão apaixonante, né, cara? Mas é assim, como é que é? Vocês ensaiam, eu vou fazer aqui pro geralzão, né? Vocês ensaiam a peça lá e tal, mas é sempre igual ou acontece muita coisa, de repente um caco, conforme você disse, uma coisa que cai? A gente fala que nunca um espetáculo é igual ao outro, né? Cada um é cada um. Até a sua energia pode estar melhor hoje, Sim. pior amanhã. Então, assim, somos em 14 no palco, mais a pessoa que faz o som Sim. e a pessoa que faz a iluminação. a iluminação. Então, nós somos em 16. 14 no palco. Lógico que nunca é igual. Quando a gente esquece, a gente improvisa, o outro segura as pontas, mas tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente está mal, tem dias que a gente está elétrico, tem dias que a gente está com uma energia maravilhosa. Então, nunca o espetáculo é idêntico, né? Os errinhos a gente abafa, o público nunca fica sabendo, mas a gente fica, é um estresse, mas ao mesmo tempo a gente dá risada depois. Mas o espetáculo nunca é igual. Sim. Então, por exemplo, eu fui assistir o espetáculo de um amigo meu que eu considero um irmão, não é meu irmão, mas é como se fosse um irmão, que é o Del Garcês, é um grande ator, inclusive global. E ele fez agora Fuzue, e nós fomos assistir o Del Garcês ontem, né? Aí ele falou assim, e aí, irmã, o que você achou? Gente, eu já fui assistir o espetáculo dele que se chama Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, o primeiro advogado negro do Brasil. Ai, que lindo. É uma história, eu recomendo, maravilhosa. Ele estava em cartaz ontem no Teatro Nova Iguaçu. Nós fomos assistir, ele falou, o que você achou, irmã? Eu falei, meu Deus, eu já assisti 9 vezes. Ele está em cartaz há 10 anos, a média é uma por ano que eu vou ver o meu irmão. Mas você sabe que foi diferente das outras? Foi totalmente diferente. Nunca um espetáculo é igual ao outro. Essa é a resposta que eu queria te dar. Nunca é igual. Impressionante, maravilhoso, viva o teatro por isso, né? E além dessa carreira brilhante, linda, com as artes, tem a comunicação em sua vida também, tem o lado apresentadora, né? Tem o seu programa de entrevistas que eu tô seguindo e aconselho você a seguir também, você que está seguindo aqui TV Web Brasil Sem Fronteiras, vou deixar na descrição aqui para você seguir a Malu lá e fala do seu programa de entrevistas. O que você tem a acrescentar? Claro. Fico muito feliz. E curtindo muito, tá? Só gente boa, entrevistados incríveis. Poxa, show de bola. É verdade. Eu já entrevistei Cláudia Alencar, os Golden Boys, Magda Kotroff, Edson Capri, Ana Rosa, Sueli Franco, Matheus Solano, Gilberto Gil. E daí vai. É uma seleção maravilhosa de pessoas muito especiais. Me sinto lisonjeada de tê-los em meu programa. Antônio Fagundes, são tantos nomes, que Fernando Resque, que me sinto até triste de não conseguir mencionar todos. Paula Goudart. Então, são muitos nomes e pessoas que eu admiro muito, eu me sinto privilegiada de tê-los lá. Mas eu faço esse trabalho com muito carinho. Um trabalho parecido com o seu, de entrevista, porque o podcast nada mais é do que uma entrevista. Exatamente. Né? Então, eu faço entrevistas desde a época, desde que começou a pandemia, quando ninguém fazia mais nada, quando tudo parou, eu comecei o meu programa. Por quê? Porque eu queria levar um pouco de alegria para os lares. Naquela época, se ligava a televisão, saía sangue. Verdade, não, sim, a gente acompanhava as estatísticas terríveis que eram apresentadas. Era horrível. Então, eu falei, gente, não pode. Aí eu criei meu programa, eu tinha uma sócia, Marisa Araújo, ela que deu esse nome ao meu programa Experiências, nós juntas, porque ela também tinha essa ideia de fazer uma coisa bacana na pandemia. Nossa, não está passando nada de legal, vamos criar uma coisa. Então ela abriu uma TV, parecida com a sua, uma web TV na época, que se chamava Absoluto Rio, hoje é Absolute Rio, mas na época era Absoluto Rio, e ela contratou algumas pessoas para fazerem, cada dia era um programa diferente, e o meu era o de quarta-feira, e nós juntas nós criamos o nome Experiências, e eram entrevistas engraçadas, a gente pedia para que as pessoas contassem erros de gravação, momentos alegres, e aí comecei com Milton Cunha, com Del Garcês, no iníciozinho Fernando Resque, Paula Goudart, Cida Moraes, que é a ex-BBB, a gente começou só contando
histórias engraçadas. Imagina Milton Cunha, Nossa, maravilhoso, nosso maravilhoso. carnavalesco. Então, as pessoas que me deram esse empurrão, Sueli Franco, ela passou o programa inteiro contando piadas. Os primeiros programas eram assim. Aí a gente foi sentindo que o povo estava gostando, mas eles queriam saber um pouquinho mais também da história da pessoa. A gente foi misturando. Sim. Aí agora a gente coloca algo engraçado, mas coloca um pouco da vida e da história de cada um. E foi indo, foi indo, foi indo. Às vezes é uma entrevista rápida sobre a peça que a pessoa está em cartaz. Às vezes é uma curiosidade. Mas a gente fez vários programas, um diferente do outro. Me dedico com todo carinho. O próximo, para quem está assistindo, vai ser Paulo Betti. Maravilha. Vai sair essa semana agora, vai sair quinta-feira, Paulo Betti. Aí o meu trabalho ele é exibido no YouTube, Malu Maciel Experiências, e também toda quinta-feira, meia-noite, pelo canal 6 da NET, Da NET. na TVC Rio, que é o TV Comunitário do Rio de Janeiro. Maravilha. Eu confesso que eu não gosto muito de me ver, não, sabe? Não, eu sou muito crítico. Você que está me aturando, meu muito obrigado. Eu morro de vergonha de mim mesmo, sabe? Mas eu também gosto tanto de interagir com as pessoas. Eu queria saber você gosta de ver o seu programa? É crítica consigo mesmo? Como é que é essa relação de você se assistindo? Bom, em primeiro lugar, você é muito modesto. Parabéns Obrigado. pela simplicidade, porque você é uma pessoa maravilhosa. Obrigado. Fotografa super bem, que eu já vi você na câmera, mas é lógico que a gente, né, tem uma autocrítica e eu me acho péssima todas as vezes. Aí todas as vezes que eu gravo entrevista, eu acho que foi bom. Aí quando eu vou assistir, poxa, por que eu não falei disso? Por que eu não falei daquilo? Por que eu não virei de lado? Aí teve até uma entrevista que eu fiz, que a hora que eu estava gravando era uma blusa bem bonita, mas era uma blusa, sabe, tipo tricôzinho assim, com aqueles buraquinhos entre um e outro. Só que os buraquinhos, eles cedem às vezes, aí fica parecendo que tem um buraco. E eu não percebi. Eu gravei a entrevista inteira que parece que eu tô com um buraco na blusa. Aí quando ficou pronta a entrevista, eu, meu Deus, eu achei que tinha um buraco na blusa. Porque é tipo um tricôzinho. Sim, dependendo da posição que você tá, aquilo abre um pouquinho, era só eu ajeitar. Aí eu falei pro meu câmera, o que a gente faz? Tem como dar um jeito? Ele, não tem como. Não tem. Aí foi a entrevista pro ar com buraco na blusa. Mas as pessoas não percebem, é gente que percebe. Eu trabalhei muitos anos na Rádio Tupi e em outras grandes rádios, né? A gente chamava de passar recibo, quando a gente erra e fala que errou, tô passando recibo. Então, a gente não passou recibo, o grande público que nos ama, que nos acompanha, vai tranquilo, na boa. E, cara, a gente tinha uma pauta imensa aqui para conversar, muitos assuntos. Eu não sei nem o que eu vou separar aqui para a gente encerrar a entrevista. Faltou a gente falar o quê? Me ajuda. Do início da minha carreira, se você quiser, como claro, é que tudo começou. Vamos ao combinado, né? Vamos voltar ao nosso combinado inicial. Fala um pouquinho do início da sua carreira. Fala das passarelas. Lá atrás. Eu nasci em Araras, interior de São Paulo, e aos 13 anos eu comecei, eu já tinha minha altura com 13 anos, então hoje eu sou baixinho, mas com 13 anos, 1,65 m era alta, né? Então eu fui convidada para desfilar. Sim. E o Raul Gil foi na minha cidade e fez um programa lá, de um concurso de beleza, a mais bela estudante da cidade. Na verdade, ele premiou as 3 mais belas estudantes da cidade. Eu que nunca tinha desfilado, nunca tinha feito nada, me arrisquei na passarela. Aos 13 anos, eu fui escolhida a 3ª estudante mais bonita da cidade. Aí eu falei assim, bom, não tenho experiência, nunca tinha desfilado. Para ganhar o 3º lugar, poxa, não é tão ruim. Aí eu comecei a desfilar mais, aí eu ganhei um outro concurso de beleza, aí ganhei o 1º lugar no outro concurso de beleza, aí fui morar no Canadá, lá eu ganhei 2º lugar, eu só não ganhei o 1º porque eu não era canadense, não podia dar o prêmio para uma estrangeira, mas ganhei prêmio em dinheiro, ganhei várias coisas legais. Aí, nessa carreira de modelo, a gente acaba indo, né? Você acaba recebendo convite para teatro, aí me apaixonei. Aí abandonei a carreira de modelo quando eu tinha 18 anos e fui seguir a de atriz. E aí eu fiz muitas peças, eu morei fora, né? Eu morei em vários países, morei em 6 países diferentes. Quando eu tinha 16 anos, eu ganhei uma bolsa, fui morar no Canadá pelo Rotary Club. Aí nós íamos para um país e a minha família recebia um estudante de outro país. Perfeito. Então eu morei em 4 famílias diferentes. Eu morava em Ontario, Canadá, e depois uma família ficava em Quebec. Então eu aprendi o francês e o inglês. E dentre as pessoas que vieram no meu lugar, tinha a Ivone, que veio de Novo México, e tinha a irmã da Madonna,
a Jennifer. Olha. Irmã por parte de pai, da cantora Madonna, sim, que ela veio de Detroit. Ela chegou a ficar na minha casa com a minha mãe. Então é uma experiência muito bacana de troca, de intercâmbio. E aí a gente ganha o mundo, né? Quando você começa a viajar. Aí depois eu fui morar na França, depois eu fui para a Bélgica, aperfeiçoar meu francês. Aí eu fui para a Inglaterra, estudei em Oxford, fiquei estudando, e sempre na carreira de modelo. Aos 18 anos é que eu fui, então, finquei meu pé no chão, fui morar em Boston. Na época eu me casei com um americano e fiquei morando muitos anos em Boston. E lá eu fui fazer interpretação. E foi lá que eu dei os primeiros passos de interpretar, e eu tive até um programa de entrevistas em Boston. Olha. Pela TV Arco-Íris. Era uma TV cabo-verdiana, onde tudo era em português. Então eu entrevistei, inclusive, o presidente de Cabo Verde. Eu peguei experiências lá. Aí quando eu vim para o Brasil, já anos depois, eu já estava velha, com 26 anos. Fiz o meu cadastro na Rede Globo, a Globo me chamou logo, já fiz a minha primeira novela. E fiquei, a Globo me recebeu muito bem, a Manchete também. Aí vem aquela história que eu te contei no início, né? Que eu fiz algumas novelas e muitas participações, e sempre com o teatro, ao mesmo tempo. Mas a minha história começou no interior de São Paulo, com um concursinho de Miss e desfilando. Até que com 18 anos eu fiquei muito velha para isso. Eu acho super legal quando fala em Miss, né? Que a primeira coisa que a Miss pensa em fazer quando... A Miss, não só a Miss, a modelo também, né? Quando se aposenta é o quê? É relaxar, poder comer pizza, né? Aquela diferenciada. Só que quem segue a carreira artística, né? Vai para o teatro como você, ainda mantém uma preocupação, um cuidado com a imagem. E você... sem dúvida nenhuma, cuida muito bem do seu corpo, porque o Ronaldo, que me perdoe, você é uma pessoa muito bonita, e ele é uma pessoa lindíssima também, né? Então a gente sabe que esse trabalho do ator, né, da pessoa que está lá na frente da tela, não é só chegar lá, apresentar o programa e vai embora, não. Tem desde a parte física, né, que eu estou citando aqui, tem a preparação da pauta, o estudo sobre o entrevistado. Eu não concordo com você. Eu não acho que eu esteja tão bem. Não, eu deveria me cuidar mais, né, muito mais. Eu estou com 55 anos agora, né, são 30 anos já de carreira. Não me cuido tanto quanto eu deveria, eu confesso. Acho que nenhum de nós, na verdade, né? Não. Fora o Ronaldo, que é exemplar. Para mim é. Para mim é. Para mim também então, acho. Mas tem esse preparo todo, né, para as entrevistas. Nossa. Ou para encenar uma nova peça, né, decorar textos e tal. Nossa, inclusive, pois é, eles veem a gente ali no programa. Sim. Aí um programa que dura 25 minutos, eles falam, pô, você daí trabalha pouco, né, 25 minutos, pronto, tá com um dia livre. Gente, eu fico 3 dias preparando a entrevista, 2 dias decorando tudo que eu vou perguntar e depois 3 dias fazendo decupagem para edição. Então eu trabalho de 6 a 10 dias em uma entrevista de 25 minutos. Verdade. E na televisão ou no teatro, cada texto, cada 2 minutos de linha que você me vê falando, foram páginas e páginas de decoreba que a gente teve que enfrentar. Então é um trabalho louco, o trabalho de atriz. Não é como todo mundo pensa, né? Quando eu era pequena, né, minha avó falava assim, essa daí não quer saber de trabalhar, quer ser atriz. Olha. Gente, eles não acham que ser atriz é um trabalho, né? E hoje em dia a gente tem até faculdade de teatro, graças a Deus, faculdade de interpretação. Essa visão, graças a Deus, tem mudado bastante também, né? Graças a Deus o mundo está a passos lentos, mas está caminhando lá para a nossa evolução tão querida e tão esperada. E por falar em passos lentos, a gente também está caminhando aqui para o final da entrevista, Lu. Obrigado pela presença, obrigada, tá? Querido. Foi um prazer imenso receber você. Vou deixar tudo sobre ela, a peça, Violetas na Janela, rede social, tudo que ela mandar para mim vai estar na descrição do vídeo. Você, por favor, siga, acompanhe. Vamos ver se a gente, de repente, marca de, quando estiver aqui no Rio, em cartaz, a gente acompanhar, né? E ver junto. Já pensou fazer uma caravana aqui da TV Web Brasil? A peça vai estar em Friburgo agora, 14 e 15 de setembro. Aí, ó. Aí é a oportunidade. Manu, obrigado pela presença. Muito obrigada, Cláudio. Você é um amor. O teu programa é maravilhoso. Um beijo a todos vocês que tiveram a paciência de nos ouvir. Obrigado, Manu. Gente, Malu, gente, obrigado pela audiência, pela paciência. Forte abraço. Até o próximo TV Brasil Web Sem Fronteiras.